Olá, mamães e papais, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre intolerância à lactose e a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Nós vamos começar falando sobre a intolerância à lactose e para isso a gente precisa entender o que é lactose, né? Lactose é o carboidrato, é o açúcar do leite, principalmente o leite materno, né? O leite materno é rico em lactose. E aí, nosso organismo, ele é muito inteligente e ele possui a capacidade de produzir lactase, que é a enzima que digere a lactose. Essa enzima ela é produzida no intestino, certo? Então, o que acontece? Quando o paciente ele é intolerante à lactose, ele tem uma deficiência dessa enzima, seja uma produção pequena ou nenhuma produção da lactase. Então, o que a gente faz? O que a gente lembra dos pacientes adultos? A gente fornece o que para esse paciente? A enzima lactase via oral, não é isso? Então, porque ele tem uma baixa produção ou ele não produz. Então, vocês imaginem um bebê intolerante à lactose. Como é que ele vai mamar o leite materno? Certo? Graças a Deus, essa condição de ser intolerante à lactose na primeira infância é uma condição muito rara. É genético e muito raro mesmo, tá? Mas existem dois casos que a gente encontra intolerância à lactose. O primeiro é o que a gente já conhece na nossa prática, né? Na nossa realidade. Os adolescentes, adultos e idosos que desenvolvem esse processo de intolerância à lactose, né? Mas existe um caso que pode acontecer no início da vida, que é a intolerância à lactose transitória. Transitória por quê? Porque ela é secundária a um processo diarreico. Agora, não é aquela diarreia de 2 a 3 dias, é aquela diarreia de crianças que passam 14 dias na diarreia, certo? Uma diarreia prolongada. Então, essas crianças elas podem desenvolver um processo de intolerância à lactose transitória. Por quê? A lactase que digere a lactose, ela é produzida no intestino, como eu já falei. Então, essas crianças com quadro diarreico, elas têm um intestino muito lesado, tá lesionado esse intestino. Então, ele não está com a sua função bem preservada. Então, ele não produz a lactase ou produz em baixa quantidade. Então, nesses pacientes que passam mais de 14 dias aí com diarreia, a gente orienta que ele faça uma dieta sem lactose. Por quê? Porque o intestino dele não vai ter condições de produzir a lactase para digerir essa lactose que ele vai ingerir, tá? Então, não é só leite, queijo, manteiga, todos os derivados, iogurte, tá? Então, tudo isso a gente suspende por um tempo até que esse organismo se organize de novo para produzir a lactase novamente e poder voltar à ingesta normal de lactose. Tá? Então, qual é a clínica desse paciente intolerante à lactose que, graças a Deus, é pouco vista na pediatria, nessa idade menor, né? Então, só a parte intestinal, muitos gases, desconforto intestinal, empachamento, distensão abdominal, tá? Diarreia também e até assadura, né? Então, as fezes vão vir bem mais carregadas de condições que vão levar esse paciente a desenvolver assaduras. Então, assim, nesse caso, troca de fralda mais do que constante, certo? E existe também condições da criança que podem fazer com que ela também tenha um quadro de intolerância à lactose secundária a outras condições, como por exemplo a doença de Crohn, né, que é uma doença intestinal, a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Então, tudo isso vai levando o paciente a desenvolver uma intolerância à lactose no futuro, tá certo? Mas assim, não é realmente uma condição que a gente vê com muita frequência. Já é diferente da APLV, tá? A alergia à proteína do leite de vaca. Então, o que acontece? O leite de vaca, ele tem 3 proteínas que são muito alergênicas, muito, tá bom? Que é o que? A caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. São essas 3 enzimas que o leite de vaca produz, ou 3 enzimas não, 3 substâncias, né? 3 proteínas que o leite de vaca contém, que são muito alergênicas e aí levam a esse quadro de alergia à proteína do leite de vaca, tá bom? Então, o que acontece?
essa alergia como já tá, né, o próprio nome diz, é uma alergia, tá? E essa alergia, ocorre quando a criança tem um contato com essa substância e o organismo dela não está preparado. Então, onde é que a gente vê o leite de vaca? A gente vê o leite de vaca em vários alimentos. A gente vê o leite de vaca na ingesta da mãe que passa pelo leite. A gente vê o leite de vaca na produção de queijo, a gente vê o leite de vaca na produção de manteiga, a gente vê o leite de vaca em diversos outros produtos, tá? E aí, o que acontece? A gente sempre diz, né? O leite humano é para humanos, o leite de vaca é para bezerros. Então, o organismo da gente não está ainda pronto, algumas crianças, né, apresentam isso, não está ainda pronto para lidar com algumas coisas que a gente não deveria estar acostumado a ter, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, tem 3 tipos de reação alérgica a esse leite, a essa proteína, né? A essas proteínas. Que é aquelas reações que vão apresentar aquelas placas na pele que a gente chama de urticária, o angioedema, que é um inchaço, né, nos lábios, um inchaço na boca, nos olhos, o broncoespasmo, que é a falta de ar, né, e até pode levar até o quê? Ao óbito. Então, assim, é uma reação alérgica, certo? Uma reação alérgica. E aí, nesse processo alérgico, a gente consegue dar o diagnóstico por exames alérgicos, né? Então, a gente pode fazer aquele exame do PIC teste, né? Do PIC teste, que é fazendo aqueles vários pontinhos na pele para testar qual foi a proteína que causou a reação. E também a gente pode fazer o do sangue. A gente pede específico para esse grupo de proteínas do leite de vaca, certo? A gente consegue dar o diagnóstico assim. Porém, existem outras 2 opções de reações alérgicas à proteína do leite de vaca, que a gente não consegue dar o diagnóstico por exames, tá? Então, uma vai ser inflamação no intestino e os sangramentos, tá? Constipação, refluxo, tá bom? Esse é um tipo que é bem comum. Então, a criança, de repente, com 1 mês, 2 meses, de repente apresenta sangramento em fezes. Pode ser alergia à proteína do leite de vaca. Pode ser, tá bom? E a outra é a dermatite atópica e a esofagite eosinofílica, que é uma outra condição mais complicada, tá bom? Mais complexa, que é um diagnóstico diferencial. E é um tipo de inflamação em esôfago, tá bom? Lembrando que o esôfago é o canal que leva o alimento da boca até o estômago. Então, é uma inflamação no esôfago, mas isso é um assunto para outra aula. E aí, nesses 2 que a gente não consegue fazer o teste alérgico, como é que a gente vai dar o diagnóstico? Dieta de exclusão. A gente vai tirar tudo isso que tenha leite de vaca da vida dessa criança e vai observar como é que ela fica. Se por acaso ela ficar bem, a gente espera um tempo e depois reintroduz. Se reintroduzir e a criança voltar a ter os mesmos sintomas de antes, a gente bate o martelo e diz que ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Tá, doutora, mas ela só mama no meu peito. E agora? Então, quem vai ter que fazer essa exclusão é você, mamãe. Você vai ter que parar de comer, de ingerir proteínas do leite de vaca. Então, manteiga, queijo. Vai ser uma dieta bem restrita para você, até que o bebê se organize, né? O sangramento, se a criança, por exemplo, está sangrando pelo bumbum, ela vai demorar um pouquinho ainda para esse tecido do intestino dela voltar a cicatrizar, né? Então, assim, não é eu parei hoje de comer manteiga e aí amanhã minha criança não vai sangrar mais. Pelo contrário, tem um tempinho ainda para esse organismo se restabelecer para poder parar de sangrar. Mas aí depois que a criança está bem, que a gente fornece de novo o leite de vaca, ou seja, a mãe ingere alguma coisa com leite de vaca e a criança volta a apresentar reações como antigamente, a gente bate o martelo e diz, ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Mas tem uma coisa boa. Geralmente essa alergia é uma alergia transitória, é uma alergia que não dura muito tempo, tá? E lá pelos 2 anos, 2 anos e meio, pode ser que aquela criança que tinha alergia à proteína do leite de vaca não tenha mais. Como é que a gente vai saber? Introduzindo na vida dela de novo leite de vaca. Então vai dar um biscoito, vai dar um queijo, vai dar uma manteiga e vai ver como ela reage a esses alimentos, tá certo?
Então, assim, a minha ideia aqui não é dar o diagnóstico da sua criança. A minha ideia aqui é falar sobre esses dois grupos de doenças. A intolerância à lactose, que a gente vê muito mais no adulto e no idoso, e a gente fornece a lactase para esse pessoal, e aí eles podem ingerir o que tiver, né, de lactose, com a vida mais normal, ingerindo a enzima também. E a alergia à proteína do leite de vaca, que é bem mais comum na infância, tá? É uma alergia a proteínas que a gente não está acostumado ainda. Algumas crianças desenvolvem, outras não. Mas geralmente lá pelos 2 anos, 2 anos e meio, é uma condição que se resolve sem mais nada, é a vida normal da criança e pronto, tá certo? Só lembrando que o que você vê, o paciente que você manda, né, não comer lactose, que ele vai naquelas coisas, leite sem lactose, queijo sem lactose, tudo hoje está sem lactose, leite condensado sem lactose, creme de leite sem lactose. Então, tudo isso procure no rótulo, porque o que acontece? Tem lactose, mas no rótulo vai ter o quê? Com lactase. Então, não é que esses produtos não tenham lactose, eles têm, mas eles também têm uma concentração de lactase já na mistura deles. Então, quando a pessoa que é intolerante à lactose, ou seja, que produz pouca lactose ou que não produz nenhuma lactose, come esses alimentos, na verdade ela está comendo a lactase junto com a lactose. Então, a indústria já tratou de acoplar a enzima dentro desses alimentos para ser um alimento que a pessoa possa ingerir mais tranquila. Tá certo assim? Então, gente, meu intuito aqui, como eu falei, não foi dar diagnóstico, mas foi mais para explicar para vocês a diferença entre essas duas condições. E até o próximo IGTV.